Até o ano de 1902, a pequena capital do Rio Grande do Norte estava dividida em 2 bairros, a Cidade Alta e a Cidade Baixa, Ribeira. Os mortos eram levados para o cemitério, subindo a ladeira que ia para o Alecrim. Os presos permaneciam na cadeia da Praça André de Albuquerque, até que foram transferidos para o Monte Petrópolis. A oeste do monte ficava o rio, com suas margens mansas. Quem governava o estado era a família política comandada por Pedro Velho de Albuquerque, Maranhão. Os trabalhadores modestos vinham do Alecrim. O bonde elétrico chegaria em 1911 e diariamente levava esses trabalhadores até a Ribeira e a Cidade Alta. A passagem custava R$5, o litro de farinha custava R$200 e um bom par de sapatos para o homem podia alcançar R$50 mil. As pessoas muito pobres viviam espremidas entre os trilhos do trem e a lama do rio. Pobres e remediados se espalhavam pela extensa área ao sul da Cidade Alta, morando em casebres, plantando jerimums e criando animais. Em 1902, essa área recebeu o nome de Cidade Nova. Pedro Velho e a Intendência Municipal contrataram os serviços de um agrimensor. E o lápis e a régua do agrimensor deslizaram sobre casebres, poceiros, cotias e veados, desenhando quarteirões, ruas e avenidas. Os 2 bairros que nasceram na Cidade Nova ganharam nomes bonitos. Um seria Petrópolis, o outro Tirol. Pessoas de posses e de influência foram adquirindo terras e edificando casas naquela área. Em 1916, foi inaugurada uma ponte metálica para servir a ferrovia que ligava Natal a Ceará-Mirim e, mais distante, ao Sertão Central. Por ela passava o trem, mas também pessoas, bois e automóveis. A primeira praia oficial da cidade foi Areia Preta. O banho de mar fazia bem para a saúde, afirmavam os médicos. No final dos anos 20, nas praias de Natal, corpos jovens e morenos celebram a felicidade ao sol. Em dezembro de 1907, morre o chefe político da família Albuquerque Maranhão. Toda aquela energia, autoridade e carisma, em breve seria apenas uma lembrança, imobilizada no mármore. Quanto aos vivos, em 1906 eram cerca de 20 mil almas.
Almas, segundo o poeta e filósofo Henrique Castriciano, provincianas demais, materialistas demais, apegadas demais aos interesses imediatos. Mas as pessoas eram capazes de transcendência, poeta solitário. Elas sonharam, conheceram o êxtase e o risco extremo. Em 1914, um grupo de moças, sob inspiração dos astros, publicou uma revista dedicada à literatura, religião, artes e ciências. Pelas ruas de Natal, violões seresteiros cantaram os versos de Alta de Souza. Estrelas fugem da noite em meio, lembrando sírios, louros arder, e eu tenho a treva dentro do seio, astros velai-vos que eu vou morrer, e eu tenho a treva dentro do seio, astros velai-vos que eu vou morrer. Em maio de 1902, Augusto Severo, irmão de Pedro Velho e Alberto Maranhão, havia se elevado 100, 200, 300, 400 metros nos céus de Paris, até que, diante do espanto dos espectadores, os 120 litros de gasolina explodiram e, em poucos minutos, o balão e os corpos do aeronauta potiguar e de seu mecânico viraram destroços, carvão, trapos, cinzas. Um jornalista melancólico escreveu que, nos primeiros tempos de sua existência, a cidade de Natal tinha 1000 habitantes e 1 milhão de sonhos. Numa noite de outubro de 1927, um aeroplano passou sobre esses telhados, indo aterrissar na vila de Parnamirim. Os pilotos, 2 franceses, estavam realizando a volta ao mundo. Aviões e hidroaviões eram a mais poderosa novidade para os norte-riograndenses. Com a aviação, o governador Juvenal Lamartine pretendeu estreitar os laços do Rio Grande do Norte e sua capital com outros pontos do mundo. As máquinas eram admiradas, desejadas e cultuadas. A força e a velocidade pareciam conduzir à história. Mas nem tudo era aceleração. Às vezes, o tempo se arrastava. Às vezes, dava a impressão de ter parado. A palavra novo era gostosa de se dizer. Havia a cidade nova, a loja Novo Progresso. O cinema prometia apresentar sempre um filme novo. Até o bonde. Bonde bom era bonde novo. Jorge Fernandes testemunhou essa cena. O bonde que inauguraram é amarelo e muito claro. Sua campa bate alegre e diferente das outras. Os seus olhos vermelhos indicam Petrópolis. Anda sempre cheio, porque é novo. Chega na balaustrada, espia o mar.
e os passageiros todos nem olham para o mar. Só veem o bonde novo, só ouvem a campa nova. O porto era o melhor lugar para se contemplar os navios chegando e partindo. Esse é o vapor Manaus, trazendo sal carregado em areia branca. Aquela embarcação abastece navios que vêm de outros continentes. Vejam aquele, que vistoso! Todos querem visitá-lo. É o destroyer Rio Grande do Norte. O mundo entrava em Natal, com as notícias, as imagens, as mercadorias. Ninguém acreditou mais no progresso do que o jornalista, geógrafo e advogado Manuel Dantas. Ele lia e difundia na cidade as imagens do progresso, acreditando que com suas máquinas o progresso mudaria o destino da província pobre. Seu filho, Edgar Dantas, foi a primeira vítima espetacular do progresso natalense. Em 1930, Manuel Dantas não estava mais vivo para, na festa de formatura da primeira turma de pilotos norte-riograndenses, ver seu filho morrer dentro do pequeno avião que pilotava. A cidade se dilatava e apareciam novos bairros. Mas o coração da cidade continuava na Ribeira. Lá ficava um porto, o comércio em atacado e uma parte das lojas de mercadorias importadas, onde os natalenses de recursos podiam comprar roupas e adereços para se imaginarem passeando pelas ruas de Paris. Aquela é a casa de Dona Inês Barreto, sobrinha e esposa do governador Alberto Maranhão. Na subida da ladeira, como quem vai para a Cidade Alta, ficava a fábrica de seu pai, Juvino Barreto. A fábrica produzia tecidos e empregava muita gente, inclusive crianças. Na Ribeira estava o centro da agitação da assim chamada sociedade natalense. Nessa avenida de curta extensão, seria plantado um obelisco com o medalhão de um ex-governador, casado com uma filha de Pedro Velho. O rosto de bronze de Tavares de Lira contemplava o cais Tavares de Lira. A partir daquele cais, o público assistia às competições de remo. Ali acontecia o Carnaval dos Elegantes. Mas o ponto mais prestigioso era a praça, que foi ajardinada em 1905 por um arquiteto contratado por Tavares de Lira. A praça jardinada e o teatro eram o orgulho dos moradores. O Teatro Carlos Gomes, que mais tarde teve seu nome mudado para Alberto Maranhão, tinha sido inaugurado em 24 de março de 1904. O público ouvia a danação de Fausto.
2 semanas antes, do lado de fora, às portas do teatro, se encenava o drama de 4.000 retirantes levantando suas enxadas. Eles tinham vindo de longe, caminhando por terras secas e sonhavam com trabalho e comida. O suor desses homens pingou sobre a argamassa do calçamento bonito das ruas. O trabalho deles assentou os trilhos por onde rodariam os bondes novos. Milhares deles embarcaram para a Amazônia, com passagens fornecidas pelo governo, atraídos por promessas e empurrados pelo desespero. Porto de Natal, primeira estação no calvário dos potiguares desterrados. Dos que ficaram, os restos de suas famílias, uma parte foi morar nos bairros mal iluminados, rejeitados pelo progresso. A eletricidade movia bondes, produzia gelo e encurtava as noites, mas a luz não era para todos. Dias, meses e anos se passaram, e essa multidão de pobres se dispersou pelas sombras da cidade. Rastros nos cantos das páginas dos jornais, fantasmas em velhas fotografias.